Pode se assentar aí no seu lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar ela abertinha aí. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração o carinho de vocês, as homenagens, as palavras de ânimo que vocês liberaram sobre mim hoje. Vocês não têm ideia de como isso é bênção, é bálsamo para o meu coração, de verdade. Eu poderia tentar explicar aqui, mas eu não ia conseguir o quanto que vocês me impactaram com o carinho de vocês. Muito obrigado, minha rede, a melhor rede do mundo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou não. Fala ou não fala, amor? Fala. Não, é que eu ia falar que esse presente que vocês me deram quase foi o melhor presente de aniversário que eu recebi esse ano. Quase foi, por pouco não foi. Porque Deus deu para nós um outro presente muito importante essa semana. A Clara será a irmã mais velha. Graças a Deus. Graças a Deus. O Felipe estava fazendo campanha para falar aqui no culto. E a gente sentiu paz, né, em fazer isso. E principalmente depois dessa manifestação de carinho de vocês, eu quero abrir o meu coração com vocês. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, porque a gente tem comunhão e vocês são parte da nossa família. Então, já que a gente está só contando para a família, eu conto para vocês. Essa noite tem uma palavra muito especial para compartilhar. O título que eu escolhi é cegueira espiritual. Eu poderia dar muitos outros títulos para essa palavra, mas eu escolhi dar esse título, dar essa ênfase, porque a cegueira espiritual é algo muito recorrente. É muito fácil para nós estarmos aqui servindo a Jesus, servindo a Deus, servindo a nossa comunidade, andando com pessoas e ainda assim não estarmos enxergando Jesus como Ele realmente é e não estarmos nos relacionando com Ele como nós podemos enquanto filhos. E essa cegueira espiritual é algo que promove a morte de muitas pessoas, infelizmente. Cegueira espiritual é o estado em que algumas pessoas se encontram, em que elas estão, como a Fernanda compartilhou, né, com Jesus na sua frente, mas outras coisas são mais importantes. Com a cura, com a vida abundante, com a alegria que Jesus oferece tão próxima, mas vivendo uma vida miserável ao mesmo tempo. Isso é um sinal de cegueira espiritual. E isso aconteceu na Bíblia muitas vezes. Várias vezes na Escritura Sagrada nós vemos que o ponto em que a palavra toca é o ponto da visão restaurada. Visão restaurada. Isso acontece muito claramente lá em Apocalipse. Em Apocalipse nós vemos João recebendo uma profecia do próprio Jesus, e João se dirige às igrejas dizendo assim: olha, eu vejo qual é a situação de vocês, eu sei como vocês estão. Principalmente a carta à igreja de Laodiceia é uma carta dura de se ouvir, porque Jesus disse aos crentes de Laodiceia: olha, vocês acham que vocês são muito bons, mas eu vejo que vocês estão muito mal. É muito comum as pessoas estarem enganadas acerca de si mesmas porque estão cegas espiritualmente. E elas acham que estão bem, quando na verdade, se Jesus fosse dizer para elas qual o estado em que elas estão, que o próprio Deus as vê, seria um estado deplorável, um estado lamentável. Como é que você se vê? Como é que você está hoje? Você acha que você está bem? Você não está tão bem? Qual é a visão que você tem sobre a sua própria vida? Se Jesus fosse olhar para você hoje, não importa a opinião das pessoas, aquilo que elas imaginam, não, eu quero te perguntar, se Jesus olhasse para dentro do seu coração hoje, Ele diria: como é que você está? Qual é o estado da sua alma? Qual é o estado do teu coração? Em João capítulo 10, nós lemos a história de quando Jesus confronta e é confrontado por alguns religiosos acerca de uma cura que ele tinha realizado. Ele realiza uma cura no capítulo 9,
a cura de um cego de nascença. O Gui pregou sobre esse texto na nossa série lá do 7 sinais, esse era o 6º sinal, e ele pregou sobre esse milagre tão maravilhoso, né, de um cego de nascença ter a sua vista restaurada. E quando isso acontece, aparecem algumas reações a esse evento, né? Aparecem algumas reações. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de dizer que aqui nós adoramos a Jesus. Nós amamos Jesus. Nós adoramos a Jesus como Deus. Jesus, ele foi mais do que um mero homem, foi mais do que um mero mestre da lei, ele foi mais do que um mero sábio, ele foi muito mais do que um revolucionário. Jesus era Deus encarnado. Jesus era o próprio Criador. Jesus é coeterno com o Pai, nunca foi criado. Jesus é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Jesus é Deus encarnado. É assim que nós vemos a Jesus nesse lugar. É assim que nós adoramos a Jesus aqui. Nós o adoramos como Deus, não como um subdeus, ou como um Deus que não tem tanto poder quanto Deus Pai, não. Ele é Deus, coeterno com o Pai, o mesmo Deus em essência, em 3 pessoas. Jesus é Deus. Essa afirmação poderia matar você em alguns lugares do mundo, mas nós a fazemos. E é assim que nós vemos Jesus. Nós somos do grupo que olha para Jesus e diz, nós precisamos dele, ele é mais do que um homem, ele é mais do que um sábio, ele é o próprio Deus. É assim que nós o adoramos. Infelizmente, muitas pessoas, aqui no Ocidente, né, chamam Jesus de várias coisas. Se relacionam com Jesus, entre aspas, se relacionam com Jesus, de diversos pontos de partida. Acham que Jesus é um sábio, alguém que falou coisas muito boas, foi um mestre do amor, um exemplo a ser seguido, mas quando a gente chega no ponto da divindade de Jesus, se Jesus é realmente Deus, não vamos entrar nesse assunto, isso aí é meio difícil da gente estabelecer, né? Não existe teste científico para isso, então... E assim essas pessoas vão vivendo, e esse é também um dos sinais de cegueira espiritual. Quando a pessoa não consegue ver Jesus e se relacionar com Ele como Ele realmente é. Mas nós já dizemos isso de antemão. Nós adoramos a Jesus porque Ele é Deus. E a intenção do autor desse evangelho, a intenção de João, era gerar exatamente esse sentimento nos seus ouvintes. João, lá no capítulo 22, ele escreve que muitos outros sinais Jesus realizou, mas estes foram registrados para que vocês creiam, e crendo tenham vida, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então tudo aquilo que João escreveu, ele escreveu para te colocar frente a frente com Jesus, para que você tomasse uma decisão. Esse evangelho todo foi escrito para isso, para te dizer que Jesus era mais do que um homem, ele era mais do que um mestre, ele é o próprio Deus, e agora você frente a frente com Deus, qual vai ser a sua reação? O que você vai fazer diante do Deus Todo-Poderoso? No capítulo 9, para a gente entrar no capítulo 10, eu preciso falar um pouquinho do contexto do capítulo 9. Esse contexto mostra que havia uma diferença de 2 grupos que viam a Jesus de maneiras distintas. Lá no capítulo 9, nos versículos 16 e 24, nós lemos assim: alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Esses eram os 2 grupos que sempre que Jesus fazia um milagre, ou sempre que Jesus pregava, 2 grupos se levantavam. O grupo dos opositores e o grupo dos adoradores. O grupo daqueles que blasfemavam e o grupo daqueles que o adoravam. Alguns olhavam e falavam assim, esse homem é um impostor. Esse homem faz o que faz pelo poder de demônios. Esse homem não é aquilo que ele diz ser. Esse homem é um lunático. E um outro grupo dizia, não, ele não pode ser um pecador. Olha as coisas que ele faz. Ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. São 2 grupos. Só existem 2 grupos diante de Jesus.
E essa divisão se estabelece aqui hoje também. Em qual grupo você está? Você está naquele grupo que blasfema, que não vê Jesus e que não recebe e não aceita Jesus e não adora por quem Ele é, e usa Jesus como um amuleto, um nome para espantar os seus males? Ou você realmente ouve a voz de Jesus e o adora e se entrega para Ele 100%? Aonde você está? Em qual destes dois grupos? Isso aconteceu no capítulo 9, logo depois que Ele havia curado esse cego de nascença. Pela segunda vez, no versículo 24, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Os religiosos, os fariseus, estavam naquele grupo daqueles que blasfemavam. Eles diziam: ele não é Deus coisa nenhuma, ele é pecador, nós nem sabemos de onde veio esse homem. Mas Jesus, quando ele se encontra com o cego que havia sido curado, Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? E no versículo 38 ele diz: Senhor, eu creio, e o adorou. Essa era a divisão. Então existem esses dois grupos, os que blasfemam e os que o adoram. Não há meio termo. Ou Jesus é um louco, mentiroso e pecador, ou ele é Deus. Essa é a divisão entre os homens hoje, e é assim que será por toda a eternidade. A eternidade está dividida em dois lugares, em dois grupos de pessoas. Uns que o adoram por toda a eternidade, e uns que o blasfemam por toda a eternidade. Essa é a divisão que será assim, né? Essa é a divisão que aparece até na eternidade. Mas não existe meio termo. E essa discussão sobre quem é Jesus, se ele é impostor ou se ele é Deus, ela reaparece no capítulo 10 que nós vamos ler. Eu vou começar do final e depois nós vamos ler o começo, mas nos versículos 20 e 21, só para vocês perceberem que toda vez que Jesus falava, esses dois grupos se levantavam. Lá no versículo 20, Jesus falou um negócio muito louco, e a reação foi essa. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Por que eles estavam com essa dúvida? Por que essa divisão se estabeleceu? Jesus havia acabado de dizer algumas coisas muito, muito estranhas. Coisas muito diferentes, não comuns. E que fizeram aquelas pessoas se questionarem: esse homem é louco? Como que alguém pode dizer essas coisas? Mas quando a gente olha para o Jesus da Bíblia, Jesus Cristo, não dá para ter uma terceira opinião. O que fez essa discussão aparecer no meio deles foi uma fala de Jesus. A fala está lá no verso 17 e 18. A fala era sobre dar a sua vida e tomá-la de volta. Jesus, dentro da sua explicação do que estava acontecendo, ele diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Quando Jesus falou isso, os dois grupos se dividiram. Um falou assim: esse cara é louco, porque é lógico. Como que alguém pode dizer isso? Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la, e para tomá-la de volta. Bom, qualquer pessoa tem autoridade para dar a sua vida. Qualquer pessoa. Você tem autoridade para se jogar na frente de um carro. Você tem autoridade para pular de um prédio. Você tem autoridade para entrar na frente de uma bala e dar a sua vida. Não, beleza, qualquer um pode fazer isso. Mas quem é que pode tomar a sua vida de volta? Quem é que pode, depois de morrer, desmorrer? Quem é que pode falar assim: olha, eu vou subir no alto daquele prédio, eu vou pular de cabeça, e depois eu vou voltar à vida? Você ouve alguém falando isso, você fala assim: cara, é um louco, é um absurdo o que ele está falando, ele não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. É por isso que eles estão falando: esse cara é um endemoniado, esse cara é um doido, como é que ele pode dizer que ele vai dar a vida e vai retomá-la? Ninguém, nenhum ser humano da história tem esse poder. Guess what? Ele era mais do que um ser humano comum. Só Deus poderia fazer uma afirmação como essa, porque só Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quando Jesus diz que ele tem autoridade para dar a sua vida e reavê-la, ele estava fazendo uma afirmação muito clara acerca de quem ele era.
e do poder sobre a vida e a morte que ele tinha. E isso enfureceu os opositores de Jesus. Enfureceu. E essa divisão brotou. Alguns dizendo, esse cara é louco, esse cara é um falsário, porque isso que ele está dizendo não pode ser verdade, assim como acontece na nossa cultura hoje, quando as pessoas olham para o cristianismo e olham para as verdades da Bíblia, alguns olham e dizem assim, cara, isso não é verdade, isso é loucura, isso é fanatismo. Esse negócio de evangelho que Jesus é a única verdade, pô, isso aí é um ato de intolerância, porque cada um tem a sua verdade. É o mesmo grupo. É o grupo dos opositores, aqueles que olham para Jesus e dizem, é impossível que ele seja quem ele diz que ele é. E as coisas que Jesus fala, para o mundo, não fazem sentido, porque Jesus não pode ser quem ele diz que ele é. Esse é o grupo dos opositores. Mas, ao mesmo tempo, um outro grupo se levanta e fala assim, cara, faz sentido. Cara, Deus me amou. O mesmo sermão, a mesma palavra, suscita reações tão diferentes. Lá em Mateus capítulo 13, se depois você for estudar, você vai ver Jesus, quando Jesus começa a falar por parábolas. E os discípulos ficaram assim, um pouco achando estranho o fato de agora Jesus só falar por parábolas. E eles perguntam, Jesus, por que você só fala por parábolas agora? E ele fala assim, eu falo para que eles que me rejeitam, me ouçam, mas não me ouçam, não entendam o que eu estou falando. Jesus nunca quis ser obscuro, Jesus nunca quis que as pessoas não entendessem o que ele estava dizendo. Jesus falava para ser compreendido, mas quando Jesus começou a pregar em parábolas, aquelas pessoas que realmente aceitavam Jesus por ele ser quem ele era, e recebiam a Cristo, ouviam, eram alimentadas, eram salvas. Mas aqueles que rejeitavam a Jesus não entendiam nada, ficavam ainda mais confusos. Esse grupo também aparece em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus faz umas afirmações ultrajantes, que os opositores de Jesus falavam assim, cara, esse cara é louco. Cara, não faz sentido nenhum quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou um pão. Cara, os caras começaram a rir. E aí, eles, vocês não gostaram disso? Então vou além. Quem não comer do meu corpo e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Cara, ele está falando de comer a carne dele, de beber o sangue. Cara, que cara esquisito. Não, vamos embora daqui. Vamos sair fora desse cara falando sozinho. Esse é um grupo, o grupo dos opositores, daqueles que não recebem a Jesus. Mas por outro lado tinha Pedro, que ouviu a mesma coisa. E qual foi a reação de Pedro? Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Percebe? O grupo dos adoradores recebe aquilo que Jesus fala, recebe a palavra da Escritura e fala, eu preciso disso. Eu quero Jesus, eu preciso de mais, eu quero viver mais, existe mais para mim, eu sou amado, eu quero me lançar em direção a Deus. Esse é o grupo dos adoradores, aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, existem pessoas aqui nessa noite que vão ouvir essa voz de Jesus. Mas ao mesmo tempo, diante da mesma mensagem, alguns se fecham e dizem, não, isso é loucura, eu não quero isso, eu não quero ter nada a ver com esse Jesus. Foi assim naquela época, e é assim ainda hoje. C.S. Lewis diz assim, que é muito incoerente as pessoas olharem para Jesus e falarem assim, ele só foi um sábio, ele foi um grande mestre, ele foi uma pessoa muito boa, ele é um modelo a ser seguido. C.S. Lewis disse assim, um homem que afirma ser Deus só pode ser duas coisas. Ou louco, ou Deus. Ou louco, ou Deus. Sábio ele não é. Não é? Um grande mestre ele não é, porque nenhum grande mestre sai dizendo que ele é Deus. Só pode ser um louco. Então você deve aceitar a Jesus dentro desses dois termos. Ou você está no grupo daqueles que são os opositores, que o rejeitam, e rejeitam a sua mensagem, ou você é um dos do grupo dos adoradores. E aí, por que cegueira espiritual? Porque, agora você abre aí a sua Bíblia, você está aberto aí no capítulo 10, eu quero que você volte
alguns versículos. No versículo 39 do capítulo 9, Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que creem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso somos nós também cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus estava dizendo: vocês me rejeitam porque vocês estão espiritualmente cegos. Vocês estão cegos. E eles diziam que não, que eles viam. Mas Jesus disse: não. Se vocês vissem, vocês me reconheceriam, mas vocês estão cegos. E então ele continua dizendo, ele apresenta uma parábola. O texto que segue no capítulo 10, ele pode ser dividido em 3 partes. Versículos 1 a 6, versículos 7 a 10 e o versículo 11 a 18. Do versículo 1 ao versículo 6, Jesus apresenta uma parábola, mas sem dar nenhum dos significados ainda. Ele apresenta essa parábola para testar se os fariseus eram realmente cegos ou não. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ué, vocês não são cegos? Então eu quero ver se vocês vão entender. Vocês dizem que vocês não são cegos, né? Vocês dizem que vocês conseguem ver, então eu vou contar uma parábola para vocês e vou ver o que vocês vão entender. Vamos ver se vocês veem de fato, vocês conseguem ver. E nesse trecho, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus mostra o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. Do versículo 7 a 10, a segunda parte, ele nos mostra o para que Jesus está fazendo o que ele está fazendo. E na terceira parte, do versículo 11 a 18, Jesus mostra para nós o como ele está fazendo o que ele está fazendo. Mas, chega de mistério. Então, esse é o contexto. Jesus começa a sua fala no capítulo 10, em resposta a um grupo de fariseus que dizia: a gente vê e vê muito bem. E Jesus estava dizendo que eles eram cegos. Então Jesus apresenta uma parábola como um teste. Versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele não está dizendo quem é quem aqui ainda. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Esse era o teste. Vocês conseguem entender? Vocês veem? Vocês entendem tudo? Então, quero que vocês tentem entender essa parábola. E essa parábola, Jesus não estabelece os significados logo ali no início, mas ele diz algumas coisas muito importantes. Ele diz que existem alguns ladrões, alguns salteadores que querem tomar conta do rebanho, mas não estão entrando pela porta. Estes ladrões e salteadores são os religiosos. Jesus está dizendo para eles: vocês não me reconhecem e querem ter autoridade sobre o povo? Vocês querem ser líderes espirituais, mas não crerem em mim? Vocês querem ser a referência para as pessoas, mas não se relacionar comigo? Se você é um líder de célula, um supervisor, um pastor, um líder de ministério, isso deve chacoalhar o teu coração. Você quer ter influência sobre as pessoas, você quer liderar, mas você não se relaciona comigo com base naquilo que eu digo que eu sou. Você me rejeita, mas você quer liderar as pessoas. Quem faz isso é ladrão e salteador. Porque a porta de acesso para as ovelhas
E ele vai dizer mais tarde, sou eu sou a porta, né? Para você poder chegar nas ovelhas, você tem que passar pela porta. E vocês não estão passando pela porta, vocês estão se esgueirando, pulando a cerca. Vocês estão querendo ter autoridade sobre as pessoas, mas vocês jamais terão. Porque vocês são religiosos, secos de coração, cegos espirituais. E toda vez que um líder deseja liderar no reino de Deus, sem se relacionar com Jesus, isso é um sinal de cegueira espiritual, de perda de temor. Porque ele está tentando fazer as coisas não só na força do seu próprio braço, mas para a sua própria glória. E isso é o que acontecia com os religiosos daquela época. Jesus, em outro momento, lá em Mateus, diz assim, olha, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas e não levantam nenhum dedo para ajudar. Que tipo de líder é esse? Que tipo de pastor é esse? Vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês querem domínio sobre as ovelhas. Mas eles não entenderam nada disso. Eles não entenderam. Tudo aquilo que você está entendendo aqui, eles não entenderam. O que provava que eles realmente estavam cegos. Então, nesse primeiro texto, nesse primeiro trecho, né, do versículo 1 a 6, mostra o que Jesus está fazendo. O que Jesus está fazendo? Ele está chamando as suas ovelhas. Ele está reunindo o seu povo. É isso que aparece para nós no versículo 3. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus está chamando as suas ovelhas. É isso que ele estava fazendo aqui. É isso que ele está fazendo nessa noite. Jesus está chamando as suas ovelhas. Se você é uma das ovelhas de Jesus, você vai reconhecer essa voz. E você vai responder afirmativamente a ele. Se você é uma pessoa que está sendo tocada pelo Senhor Jesus, você vai ouvir essa voz inconfundível no seu coração. Você vai querer mais de Jesus. Você vai querer se aproximar dele. Você vai querer voltar para uma vida de oração. Você vai querer se santificar. Você vai querer se consagrar. É isso que as ovelhas de Jesus ouvem quando ele as chama. Você é uma ovelha de Jesus, vai ouvir a voz dele. É isso que ele está fazendo. Ele está chamando as suas ovelhas. Ele usa essa linguagem figurada como um teste, mas eles falham. Nessa noite, da mesma forma que Jesus estava fazendo ali, Jesus está chamando você. Jesus está convidando a você para dar um passo além em direção a ele e conhecê-lo mais intimamente e ser salvo por ele. E receber vida e vida em abundância. É isso o que Jesus quer para as suas ovelhas. Nós vamos ver isso mais à frente no texto. Mas seja você quem for, tenha você a idade que tiver, esteja você na fase de vida que for, o chamado é o mesmo. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Jesus quer te dar significado, quer te dar verdade, amor, alegria verdadeira. Mas se você não se aproximar dele, se você não deixar a sua resistência para trás, você não vai provar dessa vida. E uma vida sem Jesus é horrível. Ela é morte todo dia e conduz à morte eterna. É uma vida de peso, é uma vida de culpa, é uma vida de escuridão, é uma vida de vergonha. Essa é uma vida sem Jesus. Mas a vida com Jesus não, a vida com Jesus, Jesus chama as suas ovelhas e ele as conduz para fora do aprisco, aonde tem pastos verdejantes. Jesus conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Nessa noite, Jesus quer conduzir você a pastos verdejantes, a uma vida plena. E talvez você seja uma pessoa, poxa, eu já me converti há tanto tempo. Eu conheço Jesus, eu entendi isso aí. Mesmo assim, você pode não estar vivendo a vida abundante que Jesus quer para você. Por isso que nessa noite, Jesus está chamando as suas ovelhas. Jesus está convidando você. Dá um passo. Dá um passo. Você fala, puxa, mas tem tanta coisa que se eu fosse assim, me consagrar mesmo, eu teria que fazer. Tanto ponto para acertar. Cara, meu Deus, minha vida está um caos. Dá um passo. Um passo. Não precisa pensar agora na jornada inteira. Dê um passo em direção a Jesus. E você vai ver
como que Ele vai te chamar pelo teu nome. E Ele vai te conduzir, não é você que vai se conduzir a pastos verdejantes, não é você que por si próprio vai alcançar a vida abundante. O pastor conduz a sua ovelha. Como é bom ser conduzido por Jesus. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Eu tenho sido confrontado com essa palavra. Você não pode liderar se você não caminha comigo. Você não tem autoridade sobre as ovelhas se você não reserva esse lugar do controle absoluto da sua vida para mim. Se você não me deixa ser a sua paz, se você não me deixa ser a sua justiça, se você quer resolver as coisas do seu próprio jeito, na sua própria força, você vai acabar num mar de ansiedade. Deixa eu ser Deus. Se relacione comigo, me receba, me aceite. Deixa que eu vou conduzir você a pastos verdejantes. Você vai chegar lá, mas você vai chegar comigo. Jesus está chamando as suas ovelhas nessa noite. É a primeira coisa que esse texto nos mostra. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é o seu pastor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, ele vai adiante delas e estas os seguem porque conhecem a sua voz. Que lindo. Logo em seguida, os religiosos não entenderam nada do que ele estava falando, porque eles não eram ovelhas de Jesus. Então no versículo 7 nós lemos assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Esse trecho é tão forte, tem tanta coisa para nós olharmos aqui. Mas eu quero que você veja como que Jesus, ele força esses dois grupos. Aqueles que já não o aceitavam, agora vão o aceitar ainda menos. Porque do mesmo jeito que lá em João capítulo 6 ele disse: eu sou um pão, o meu sangue é a bebida de vocês. Deixou a mensagem dele ainda mais doida. É isso que ele faz aqui. Ele diz duas coisas nesse tempo: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Muito cuidado com a mente cética e crítica de falar assim: já errou, incoerência. Bom, a porta e um pastor, não dá para você ser as duas coisas. Não dá para você ser um pastor porta, uma porta pastor. Já errou, já sabe nada, não faz sentido. Incoerência. Muito cuidado com essa postura cética, com a postura crítica. Porque as ovelhas de Jesus, quando ouvem isso, dizem assim: cara, eu quero essa porta, eu quero esse pastor, não me interessa se ele é uma porta, se ele é um pastor, eu quero passar por essa porta e eu quero ser pastoreado por esse pastor. Mas os religiosos estavam só interessados em criticar, em pegar a pessoa no erro, em pegar a pessoa na incoerência, para criticar. E quantas vezes eu já fui assim? Quantas vezes Deus já me resgatou dessa postura, onde eu ficava procurando o erro nos outros, ficava procurando a incoerência, ficava procurando aquilo que eu faria diferente, só para poder falar assim: viu, ele errou, olha, ele fez isso aqui, olha, ele falou isso aqui. Cara, para com isso. Existe uma porta, existe um pastor. Sai desse lugar de crítica, de murmuração. Vem para Jesus, existe uma porta para você passar, existe pastagem para você, existe uma vida abundante. E aí Jesus nos conta, nessa segunda parte, por que ele está chamando as suas ovelhas. Na primeira parte do texto nós vimos o que ele está fazendo, aqui nós vemos para que ele está fazendo. Jesus está chamando as suas ovelhas, para quê? Para dar-lhes vida abundante. E o que significa isso? Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá
e encontrará pastagem. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Ele está dizendo duas coisas que nós recebemos quando nós recebemos a Cristo, quando nós olhamos para Jesus como Ele realmente é. A primeira coisa é salvação. A segunda coisa é alimento, é vida abundante. Só existe uma maneira de ser salvo, só existe uma porta. Só existe uma porta. É Jesus. Aquele que ouve a minha voz e vem até mim é salvo. Eu o salvo. Esse é o primeiro benefício de crer em Jesus. O segundo é que a ovelha entra no aprisco, mas beleza. E ela fica ali dentro do aprisco e o que vai acontecer se ela nunca sair do aprisco? Ela é salva para quê? Ela é salva dos chacais, ela é salva dos lobos, ela é salva de tudo, mas para que ela é salva? Se ela fica lá dentro e com o tempo ela não vai comer, ela não vai se alimentar, se ela só ficar dentro do aprisco e ela vai morrer. Grande coisa. Eu fui salvo para quê? Por que Jesus me deu nova vida? Só para eu estar com Ele na eternidade? Beleza, e até lá é o quê? Uma vida de tédio? É uma vida infeliz? É uma vida de privação? É uma vida só ruim? Não, você não foi salvo para ficar dentro de uma redoma, dentro de um aprisco. Você foi salvo e você pode sair e se alimentar com o seu pastor. O seu pastor te conduz para um alimento. Então ele não te dá apenas salvação, mas ele te dá uma vida com significado enquanto você ainda está aqui. Não é salvação para ficar dentro de um aprisco só. É salvação para andar com o seu pastor sai, você sai com ele, ele entra, você entra com ele, ele conduz você, ele fala com você, ele fala quando que é para você entrar num relacionamento, ele fala quando é para você sair de um relacionamento, ele fala para você quando que é hora de você pedir perdão e se humilhar, ele fala para você quando que é momento de você estar com ele, ele ministra sobre a sua vida quando você para orar, ele se relaciona com você. A vida abundante é isso, é caminhar com o seu pastor. Algumas pessoas acreditam que a abundância está sempre ligado à ideia de ter mais coisas. A pessoa tem em abundância, né? Mas a abundância não tem nada a ver com ter coisas. Na verdade, muitas das pessoas que têm muitas coisas, estão famintas. Famintas de significado. Famintas de respostas para a sua própria vida. Em tristeza profunda. Nós vemos isso direto. A abundância não é o quanto de fortuna você tem, o quanto de coisa você tem, o que você acumula. Não tem nada a ver com isso. Vida em abundância é Jesus. É saber que, cara, a vida com Jesus ela é tão preciosa, ela nos resolve na alma, ela nos dá alegria que ninguém pode roubar. A vida com Jesus, ser aceito e ser amado, nos expõe, mas nos expõe para o amor e para a cura, não nos expõe para a vergonha. A vida com Jesus é uma vida cheia de significado. Ela tem promessa para essa vida e para a próxima. Jesus é a vida em abundância. Ele não falou que ele era pastagem, né? Mas ele poderia falar. Não teria problema, não estaria errado. Se Jesus falasse, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu também sou a pastagem. Que em João 6 ele disse que ele era o alimento, né? Então aqui ele pode ser também. A vida em abundância é Jesus. Meu irmão, se você não conhece Jesus, se você não anda com Jesus, você é uma ovelha perdida. Se você não anda com Jesus, você está ao alcance dos lobos. Se você não anda com Jesus, você está ao alcance do diabo, e da morte, e do pecado. E não existe nada de bom para você longe da presença de Jesus. Jesus está chamando as suas ovelhas hoje. Venham, entrem por mim, eu sou a porta que conduz à salvação. E você vai ser salvo, mas não é apenas salvo, você vai ter vida em abundância, porque eu vou estar com você todos os dias. Amém? Essa é a segunda parte do texto. Jesus é a porta para a vida abundante. Mas existe uma terceira parte.
no versículo 11 a versículo 18, ele nos mostra como ele vai nos dar essa vida abundante. O que ele está fazendo? Está chamando as ovelhas. Para quê? Para dar vida abundante. E como ele dá a vida abundante? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu não dou a minha vida, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Essa é a última fala de Jesus. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para retomá-la. E é aí que esses dois grupos falam assim, esse cara é louco. E o outro diz, eu preciso dele. Eu preciso dele. Olha que interessante. Como Jesus vai nos dar a vida abundante através do sacrifício da sua própria vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está chamando as suas ovelhas. Para quê? Para dar vida abundante. Como? Se sacrificando por elas. É assim que Jesus nos deu vida abundante. É assim que Ele tornou a salvação possível. E isso quer dizer o seguinte para você: não importa o que você tem que largar para ir para Jesus. Não importa o que você tem que abrir mão para se entregar para Ele. Ele entregou muito mais do que você. A distância que Deus percorreu para te alcançar é muito, muito, infinitamente maior do que a distância que você tem que percorrer até Ele hoje. Porque Ele deu a vida dEle pela sua. Ele deu a vida dEle para que você pudesse ser ovelha dEle para sempre, filho, filha. É isso que eu vejo nesse texto. Ele diz assim, o assalariado, o religioso, aquele que acha que tem poder sobre as ovelhas, ele não se importa com as ovelhas, ele se importa com ele mesmo. Se ele vê que há uma situação de perigo, ele foge. Mas eu não. Eu encaro o perigo que for, eu encaro a morte pelas minhas ovelhas. E foi isso que Ele fez. Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário estava o seu pecado e o meu pecado. E toda a culpa, toda a vergonha e toda a ira de Deus, que deveria vir sobre mim e sobre você, veio na cruz sobre Jesus. Imagina a mão de Deus prestes a esmagar o pecado, prestes a esmagar a humanidade e todo ser humano que já viveu ou viveria. Imagine o peso da mão de Deus, da ira de Deus sobre o pecado. Mas no momento em que essa mão desce para vir em nossa direção, Jesus recebe o golpe. Ele recebe o golpe por nós. E então, nós recebemos a vida do Filho. Eu não quero tentar, de maneira nenhuma, adicionar algo ao que Jesus falou, porque é tudo que a gente precisa ouvir, é tudo que a gente precisa saber. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Elas me conhecem. Você é uma ovelha de Jesus, você conhece Jesus, você conhece essa voz que te chama. Talvez você nunca tenha ouvido ou nem nunca tenha sentido o que você está sentindo agora. Mas você conhece essa voz, é Jesus que está te chamando, é Jesus que está dizendo, hoje é o dia de você se entregar a mim.
Hoje é o dia de você passar pela porta, de você ser salvo para sempre, ter os seus pecados apagados para o resto da eternidade, e ter uma nova vida comigo, e ter a sua família transformada, a sua história transformada, o seu futuro transformado, as suas gerações transformadas, a sua eternidade transformada. Hoje é o momento de você vir a mim, porque eu estou te chamando pelo nome, eu te conheço, eu sei o que você está vivendo, eu não estou enganado ao seu respeito. Eu amo você sabendo quem você é. Talvez todo mundo que goste de você, todo mundo que ame você, goste de uma máscara, ou ame uma máscara, porque você retém no seu coração quem você realmente é. Você apresenta para as pessoas uma versão aceitável. Saiba que Jesus não te ama enganado. Ele não te ama enganado. Ele sabe quem você é e que Ele te ama. Ele sabe o que você fez, Ele te ama. Ele conhece você. Ele deu a vida por você. O que você fará de Cristo então? O que você fará diante desse homem que diz: eu sou Deus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu vim para salvar, eu vim para dar vida, eu vim para trazer alegria? O que você fará diante dessa mensagem? Você vai para o grupo que diz: não, isso não pode ser verdade, essa mensagem não tem nada a ver, não é assim, não, eu posso ser o Senhor da minha própria vida, eu não vou entregar meu coração para Jesus, eu não vou levantar a minha mão, não, eu não quero isso para mim. Ou você é ovelha de Jesus e está ouvindo essa palavra e está dizendo: cara, é disso que eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dessa porta, eu preciso dessa pastagem, eu preciso desse pastor, eu preciso dessa vida, eu preciso dessa transformação, eu preciso, o meu coração está pulsando pelas minhas ovelhas. É o que o pastor diz: eu dou a vida por elas, eu dou o que preciso for, e eu tenho autoridade para reaver a minha vida, não só para dá-la. Sabe por quê? Porque se o pastor, ele pega as ovelhas, ele salva as ovelhas, e ele aporta para a salvação, ele conduz as ovelhas para aprisco, e em seguida ele morre, o que vai acontecer com as ovelhas? Que é o que ele estava dizendo, né? Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Mas e daí? O que vai adiantar? As ovelhas sem pastor, elas não vão ter quem as alimente, não vão ter quem as proteja, elas vão morrer do mesmo jeito. Por isso que Deus falou para Jesus: você não pode ficar morto, você vai ressuscitar, porque as ovelhas precisam de você, as ovelhas precisam do seu pastor vivo. As ovelhas do século 21, lá em Campo Grande, eu tenho uma ovelha que vai estar pregando lá um dia, chamado Yuri, e ele precisa muito de um pastor, ele precisa de um pastor que dê um chute no traseiro gospel dele de vez em quando, e que coloque ele no caminho. Ele precisa, e o Yuri vai precisar de um pastor que o conduza para pastos verdejantes. O Yuri vai precisar de um pastor que o corrija, e é por isso que ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, mas eu não as deixarei sozinho, porque eu não continuarei morto. Eu vou retomar a minha vida para pastoreá-las para sempre, e eu nunca as deixarei, nunca. Essa é uma noite de salvação. É uma noite onde ovelhas estão ouvindo a voz de Jesus. Estão entendendo que elas são conhecidas pelo próprio Deus. Sabia disso? O próprio Deus te conhece, sabe o seu nome. Ele te ama e Ele está te chamando hoje para que você passe por essa porta, a porta da salvação, para que você seja ovelha deste rebanho, seja pastoreado por Ele, deixa que Ele vai te conduzir. Não se preocupa com amanhã, não se preocupa com o que vai acontecer, se preocupe em passar por essa porta hoje, se preocupe em entregar seu coração hoje. Ele vai te conduzir para fora, Ele vai te conduzir, fica tranquilo. Mas diante dessa mensagem, em qual grupo você está? Qual grupo? Quero que você feche seus olhos. Toda a igreja vai fechar os seus olhos, porque essa noite é uma noite de salvação. Eu estou comprometido com a vontade do Senhor Jesus, e Ele disse: eu vim
para salvar as minhas ovelhas, para dar vida e vida em abundância. Eu vim para salvar aquele que está perdido. É para isso que Jesus veio. Então eu quero, em nome de Jesus, perguntar para você: se você nessa noite, ouvindo essa palavra, deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Levante sua mão. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém? Em qual grupo você está? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em qual grupo? Deus abençoe você. Em qual grupo você está? Você está no grupo das ovelhas que ouvem a voz de Jesus e dizem: eu quero isso, eu preciso disso. Ou você vai rejeitá-lo, ou você vai se opor a isso, à sua própria transformação. Mais alguém nessa noite deseja entrar por essa porta está aqui, ela está diante de você, a porta da salvação. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Ainda há tempo, glória a Deus, Deus abençoe você. Deus está te vendo. Meu amigo, não saia daqui sem a salvação nessa noite. Não saia daqui sem se entregar a Jesus. Não saia daqui sem ter essa experiência com Ele. Mais alguém deseja levantar a sua mão e entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém? Glória a Deus. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos, eu quero dar um abraço em cada um deles. Onde estão aqueles que entregaram a vida a Jesus, que levantaram a mão? Venham aqui na frente, nós como igreja queremos orar por vocês. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mas isso. Você que levantou a sua mão, se encha de coragem e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, fica aqui de frente para mim. Isso. Todos aqui de frente para mim. Você que entregou sua vida a Jesus, vem aqui. Se você trouxe alguém e essa pessoa entregou a sua vida a Jesus, ou se você viu alguém aí pertinho de você, diga assim: eu quero te ajudar. Vamos lá na frente. Se você não levantou a sua mão, mas você quer vir para aqui, corre para aqui. Não tem problema não. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então vocês estão confessando Jesus diante dos homens. E a promessa é que diante do Pai, Jesus está dizendo o nome de vocês. Essas são as minhas ovelhas, estão entrando no aprisco hoje. Elas ganharão a salvação e elas serão minhas ovelhas. Eu as conduzirei para uma vida abundante. Prepare-se porque a sua vida vai mudar. Eu quero que você que levantou a sua mão, que veio aqui à frente, faça uma oração comigo. Você pode repetir essa oração comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu compreendi nessa noite que eu sou sua ovelha, que o Senhor me conhece e que o Senhor me ama. Nessa noite, eu reconheço que sou pecador e peço ao Senhor que me conceda o lavar do teu sangue, o perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Seja o meu Senhor, seja o meu pastor, seja a minha vida. Me batiza com o teu Espírito Santo e me transforma para sempre. Porque a partir de hoje, eu pertenço a Jesus Cristo. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu sou salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. E não viverei mais eu, mas Cristo viverá em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que vocês olhem para mim. Quero que vocês olhem para mim. Olhem aqui para mim um pouquinho. Esse é o dia mais importante da sua vida.
hoje, a sua vida antiga, tudo que tinha acontecido até o momento que você entrou por essa porta, tudo foi jogado no mar do esquecimento. A sua vida é uma nova vida. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Tudo foi apagado. Vocês agora têm o perdão de Deus, uma nova vida em Deus, e o Espírito Santo habita dentro de você para sempre. E quando o dia chegar de você fechar os olhos nessa terra, você vai abri-lo diante do seu pastor. Diante do seu pastor, ele vai falar assim: venham benditos de meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Vem, eu me entreguei a minha vida por você, eu ressuscitei por você, e agora é o momento, você vai desfrutar de toda a eternidade comigo. Amém? Quero que a igreja se coloque em pé. Essa é uma noite de salvação. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus por essas pessoas. Deixa eu falar mais uma coisa. Sabe quem são essas pessoas aqui atrás de vocês? São sua nova família. A igreja é o corpo de Cristo. Vocês agora fazem parte do corpo de Cristo. Nós estamos muito felizes em fazer parte dessa família com vocês. Eu já vim aqui na frente entregar minha vida a Jesus. O Rafa já entregou a sua vida a Jesus. O Felipe entregou a vida a Jesus. O Gui entregou a vida. Todos nós, em algum momento, ou quase todos nós, já fizemos essa decisão. Então nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? A gente quer muito ajudar vocês. A gente quer ajudar vocês a cumprirem todo o mandamento de Jesus. Em breve, vocês vão passar pelas águas do batismo, que é uma ordenança de Jesus. Pedro falou: creia no Senhor Jesus, seja salvo e seja batizado para o perdão dos seus pecados. Então vocês estão crendo no Senhor Jesus hoje, vocês serão batizados para a remissão dos pecados, e nós estamos aqui para ajudar vocês a passarem por isso. Tem algumas pessoas aí com vocês que abraçaram vocês. Essas primeiras cadeiras aqui estão reservadas para vocês agora. Quero pedir que vocês se assentem nessas primeiras fileiras aqui, e nós queremos pegar o seu contato para a gente poder orar por vocês e podermos integrar vocês numa célula, podermos acompanhá-los nesse processo para o batismo. Eu estou tão feliz, gente, tão feliz. Nada me traz mais felicidade que a salvação. Esse aqui é o maior milagre. É o maior milagre que pode acontecer. É uma noite de milagres. É quando uma pessoa passa da morte para a vida. É o milagre da ressurreição. Ah, que delícia. Na semana passada nós tivemos 9 batismos aqui da Rede Unilivres. 9. Esse mês, em nome de Jesus, vai ter mais 10. Se você já entregou sua vida a Jesus, mas ainda não foi batizado, eu quero dizer para você, meu irmão, obedeça a Jesus. É uma ordenança de Jesus que nós sejamos batizados. Creia no Senhor Jesus, seja batizado para a remissão dos seus pecados. Ainda está faltando uma parte da sua ação. Se você quer ser batizado, procura a gente no final desse culto. Fala: olha, Deus tocou no meu coração, Ele é o meu pastor, eu sou ovelha de Jesus, eu quero cumprir toda a ordenança dEle, eu quero ser batizado, chegou a minha hora, eu quero passar pelas águas do batismo. Nos procure, nós vamos ter muita alegria em te preparar para esse momento. Amém? Quero que você levante as suas mãos em direção a essas pessoas que estão aqui. Nós vamos orar por elas. Senhor Jesus, nós como igreja fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou, pregamos a salvação que está no nome de Jesus, e neste momento nós cancelamos todo escrito de dívida. Nós declaramos que eles estão perdoados dos seus pecados, eles estão já nascidos de novo, eles são novas criaturas. Nós os recebemos como igreja, os recebemos no teu corpo, em nome de Jesus, e declaramos sobre eles que toda maldição está cancelada, toda obra feita de feitiçaria contra eles está cancelada, em nome de Jesus. Todo engano está cancelado, ó Deus, todo pecado está apagado
apagado, e que eles sejam fortalecidos no Espírito para caminharem em novidade de vida contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude de novo, porque Jesus é muito bom. E porque Jesus salva o perdido, meu irmão. E eu quero te convidar a essa semana, você vai levar essa palavra para a sua célula. E que lá, se houver alguém que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, eu quero te convidar a estender esse convite. A falar assim como nós falamos aqui, que é noite de salvação, vai ser noite de salvação na sua célula. Leva todo mundo, chama todo mundo que precisa de salvação. Tem alguém que precisa de salvação onde você trabalha? Tem alguém que precisa de salvação na sua família? Leva para a célula. Nessa semana Deus vai fazer milagres. O mesmo milagre que Deus fez aqui, Deus vai fazer lá na sua casa. Amém? Quero agradecer vocês por mais uma noite incrível. Na semana que vem nós vamos estar aqui novamente e vai ser tremendo. Eu quero te convidar a vir. Eu estou muito feliz porque cada vez mais o nosso culto tem estado mais cheio de pessoas, mais cheio da presença de Deus, e não será diferente na semana que vem. Se você viu Deus agindo hoje, na semana que vem vai ser mais ainda. Então eu quero ver você aqui na semana que vem. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: eu quero te ver aqui. O seu lugar é aqui. Traz todo mundo, que vai ser muito bom. É isso aí, gente. Vamos orar mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado em todo lugar, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Vai na graça, vai na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana incrível na presença dEle. E até sábado que vem. Na escuridão, tua graça está.